Meu nome é Manuela e vamos começar mais uma aula de genética. Vamos passar agora então para um exemplo em seres humanos. Um exemplo de condição ligada ao X em humanos é o daltonismo. O que é isso? É uma incapacidade de diferenciar algumas cores. Então algumas pessoas têm dificuldade de diferenciar o vermelho do verde, o amarelo do vermelho, então tem algumas diferenças, mas é uma característica que é recessiva e é ligada ao X. Então vamos ver como que seria uma árvore genealógica dessa família, onde o pai tem o daltonismo e a mãe não tem. O pai, ele tem um X e um Y, certo? Como eu falei para vocês que essa característica é recessiva, então vamos chamar o daltonismo aqui, vamos chamar esse X de um X com Dzinho, certo? A mãe, ela pode ser, certamente ela tem um Dzão, né? Porque ela não é daltônica, ela não está pintada, então ela não é acometida. E o outro pode ser um Dzão ou um Dzinho. Não dá para a gente saber. Vamos supor que ela seja um Dzão, que é o mais comum na população geral. Como vão ser os filhos dessa família? Então, a mulher só pode, os gametas, né, vão ter sempre o X com o Dzão e os cromossomos que vêm do pai, né, os cromossomos sexuais, ou ele vai dar o X com o Dzinho, ou ele vai dar o Y. Então, as mulheres vão ser todas heterozigotas, mas sem daltonismo, e os homens vão ser todos não daltônicos, com a visão normal, e portadores só do Dzão. Então, aqui vocês lembram que a gente chama isso de homozigose, né? Que são dois alelos iguais. Aqui a gente chama de heterozigose. E nesse caso, em que a pessoa apresenta só um alelo de determinado gene, que é o que acontece nos homens, a gente chama de hemizigose. Vou deixar aqui para vocês lembrarem que é um termo importante para vocês conhecerem. Então, as mulheres vão ser todas heterozigotas, mas todas com a visão normal, e os homens todos também com a visão normal e hemizigotos para o caractere dominante, que é a visão normal. Então, homens todos normais, mulher também normal, mas ela é heterozigota, então ela é carreadora do gene com a mutação. Então a gente vai colocar uma bolinha no meio para simbolizar que ela é carreadora, né? O que quer dizer? XDzão, XDzinho. Bom, supondo que esse homem case com uma mulher também sem daltonismo, também Dzão, Dzão. Esse casal, né, esse daqui é XDzão com Y. Todos os filhos desse casal, homem ou mulheres, vão ter o Dzão obrigatoriamente. O X vai ser sempre acompanhado do Dzão. Então, todos os filhos desse casal vão ter a visão normal, né? A mulher só pode passar o XDzão e o homem o XDzão ou o Y, que vai ser a mulher Dzão, Dzão, e o homem sempre Dzão. Então aqui acabou. Esse homem, filho desse pai daltônico, não vai passar para frente do lado dele a característica do daltonismo. Vamos ver a mulher. A mulher tem chance de passar para metade da sua prole a característica do daltonismo. Então vamos supor que ela case com um indivíduo, um homem,
com a visão normal. Então, ele tem o X desão e o Y. Como vão ser os filhos desse casal? Então, vamos desenhar aqui aquele quadrinho para nos ajudar. Então, a mãe vai poder passar o X com o Dzão ou o X com o Dzinho. O pai vai poder passar o X com o Dzão ou o Y, certo? Aqui eu vou desenhar as mulheres de rosa para ficar mais fácil de visualizar. Então, as mulheres que vão ser as que herdam o X, né, do pai, elas vão apresentar, podem ser ou Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Ou seja, aqui todas as mulheres vão ter a visão normal, mas metade delas vai ser carreadora do Dzinho. E os homens, como que são os homens? Eles vão herdar da mãe o Dzão e eles são hemizigóticos. Então, ele vai ter ou um Dzão ou um Dzinho. Então, metade dos filhos dessa mãe vai ter o daltonismo, os que herdaram o Dzinho, e a outra metade dos homens não vai ser acometido e nem carreador, certo? Que é a metade que herdou o X com o Dzão. Bom, última situação. Essa mulher carreadora se casa com um homem que tem daltonismo. Então, a gente já sabe, essa mulher tem o Dzão e o Dzinho, e o marido dela só tem um alelo. Como ele é daltônico, é o Dzinho. Então, como vão ser os filhos desse casal? Então, vamos lá. A mãe vai passar o X com o Dzão ou o X com o Dzinho. O pai vai passar o X com o Dzinho ou o Y. Então, aqui desse lado a gente vai ter as mulheres e desse outro lado os homens, certo? Vamos lá. As mulheres, quais as possibilidades que ela tem? De ter um Dzão com um Dzinho ou um Dzinho, Dzinho. Ou seja, nessa situação, a gente tem a possibilidade de ter uma mulher daltônica. Vocês notam que é mais raro. A grande maioria dessa família são homens com o daltonismo, que é o que acontece mesmo na população geral, nessas características recessivas ligadas ao X. Então, metade das mulheres vai ser acometida e a outra metade não acometida, porém carreadora. Então, vocês veem que numa herança ligada ao X, com característica recessiva, como é o caso do daltonismo, nós temos principalmente homens acometidos na família. Mulher é mais raramente que acontece. As mulheres são geralmente carreadoras, mas não portadoras da doença. Da doença não, no caso não chega a ser uma doença, é uma condição. E os homens, como vão ser os homens? Então, metade dos homens vai herdar o Dzão e metade vai herdar o Dzinho. Então, metade acometida e metade livre do gene carreador dessa doença. Então, todos os descendentes desse homem, pelo menos do lado dele, vão ser livres do gene que determina o daltonismo. Bom, o que é importante a gente diferenciar aqui? Essa é uma árvore genealógica típica de uma doença recessiva ligada ao X. Então, o que acontece? É uma doença que pula a geração,
só as mulheres conseguem passar para os filhos. Então vocês veem, mesmo o homem acometido, ele não consegue passar para os filhos. A não ser que a mulher também seja carreadora, né? Então nessa situação não é o homem que está passando para o filho, é a mulher sempre. Raramente mulheres são acometidas, então tem uma prevalência de homens acometidos. Pula geração, sempre... essas são as características da doença de herança ligada ao X de característica recessiva. Só para relembrar, aqui é uma árvore genealógica característica de doenças autossômicas dominante. Então, autossômica é o contrário da doença ligada ao X. Então, esses são os cromossomos não sexuais, que é a grande maioria dos nossos cromossomos. Então, a grande maioria das nossas características vai ter esse tipo de herança ou esse. Esse é o autossômico dominante. Ou seja, não pula geração, né? Então, como é dominante, se passa por todas as gerações. Quando pula uma geração, aqui está faltando uma coisa. Então, aqui tinha faltado desenhar, desculpa. Se pula uma pessoa não acometida, casada com outra não acometida, a prole vai ser toda não acometida. Então, não pula geração. Se uma geração não tem a doença, a prole obrigatoriamente também não tem a doença. E é indiferente a distribuição entre os sexos. Não tem uma prevalência maior entre o sexo masculino ou o sexo feminino. Então, essa é a doença autossômica dominante. Já aqui, olha só como é diferente. Tem muito mais branquinho, que é não acometido, do que acometido, tá? Pula geração, olha só, essa geração não tem a doença, essa geração não tem a doença. E a prevalência é igual entre homens e mulheres. Então, tanto homens quanto mulheres são acometidos e tanto homens quanto mulheres são capazes de passar a doença para a geração seguinte. Então, essa é a doença de herança autossômica recessiva. Então, essa é a diferença, quando você olha um heredograma, as diferenças entre ligada ao X recessiva, autossômica dominante e autossômica recessiva. É importante falar sobre isso, tem algumas pessoas que acham que dominante é a característica que está de saúde. Então, que o recessivo é sempre o que é desfavorável para o humano. Não é verdade, tem algumas características desfavoráveis que têm herança dominante, que tem dominância sobre as outras. Bom, pessoal, fiz aqui então um quadrinho resumindo essas informações que eu passei para vocês para diferenciar quando uma doença é autossômica dominante, autossômica recessiva, ligada ao X recessiva, ou, como eu ainda não comentei, mas existe também os caracteres ligados ao Y. Então, nesse caso, são condições que só homens apresentam. Então, vamos lá. Pula geração. Quando é autossômica dominante, não, porque estando presente o gene afetado, obrigatoriamente a pessoa vai ter. Então, se a pessoa não tem a doença, ela não tem o gene afetado e, portanto, não consegue passar para frente. Então, não pula geração. Autossômica recessiva, pula geração? Sim, porque se você tiver um afetado e um normal, você é normal, porque o recessivo é o afetado, você precisa dos dois afetados para ter a doença. Então, é possível pular geração, você vai ter indivíduos carreadores do alelo afetado. A ligada ao X também pula geração, as mulheres são sempre as carreadoras. E a ligada ao Y também não pula geração. Lembrando que as doenças ligadas ao Y também, os alelos são em hemizigose.
porque só o Y é um único cromossomo, então é o Y que tem que estar afetado ou não. Não pula geração. Se, como o homem só tem um Y, a característica é sempre dominante. Distribuição entre os sexos. As doenças autossômicas, a distribuição entre os dois sexos é sempre igual, sempre balanceada. Na doença ligada ao X recessiva, conforme a gente já tinha mostrado, é mais prevalente nos homens, porque basta um alelo afetado para eles terem a doença. As mulheres não, é mais raro porque elas precisam ter os dois alelos afetados. No homem, a doença ligada ao Y só acontece em homem, óbvio, já que mulher não tem Y. Passa de pai para filho, autossômica dominante, autossômica recessiva, sim, tanto faz homem ou mulher passando para os filhos. A ligada ao X é recessiva, na verdade qualquer uma ligada ao X, poderia até ser dominante também. Passa do pai para o filho? Não, o pai não passa o X para o filho. Se o pai passar o X para o filho, o X vai ser XX, portanto, mulher. Então, não, a doença não passa de pai para filho homem. Ligada ao Y? Sim, porque o único Y que o pai tem para passar é o acometido. Então, na verdade, o pai sempre vai passar a doença para o filho. E aqui, para vocês gravarem, alguns exemplos de cada tipo de herança. Então, uma característica autossômica dominante, os olhos castanhos. Uma doença de herança autossômica dominante, pelo menos na maioria das vezes, a osteogênese imperfeita, que é aquela doença conhecida também como a doença dos ossos de vidros, que a pessoa tem uma facilidade maior de ter fratura dos ossos. Autossômica recessiva, os olhos azuis têm uma herança autossômica recessiva. Anemia falciforme, que é uma doença que atinge as hemácias, a hemoglobina, né, presente nas hemácias, é uma doença de herança autossômica recessiva. O daltonismo é uma característica ligada ao X, como a gente já conversou, e a hemofilia é uma doença ligada ao X e por isso mais frequente em homens. Por fim, de exemplo de condição ligada ao Y, nós temos a hipertricose, que é a característica de apresentar uma maior quantidade de pelos, principalmente na orelha e nariz, enfim. E isso é uma condição vista só em homens. E para finalizar essa aula, pessoal, vamos só comentar sobre algumas situações em que a determinação sexual não é igual a que acontece nos humanos. Então, eu já comentei com vocês que em humanos e também nas drosófilas, que são aquelas moscas das frutas estudadas por Morgan, quando você tem dois cromossomos sexuais iguais, ou seja, 2X, a gente tem o sexo feminino. E dois cromossomos sexuais masculinos, dois cromossomos sexuais diferentes determinam o sexo masculino. Na maioria das aves e répteis, isso não acontece desse jeito. Quando você tem dois cromossomos sexuais iguais, você tem o sexo masculino. E os cromossomos sexuais diferentes são os que determinam o sexo feminino. Aqui a gente acaba adotando outra nomenclatura, então para não confundir XX e XY, a gente usa ZZ para determinar homem e ZW que determina mulher. E as abelhas são um exemplo onde a determinação não depende do tipo de cromossomo, então não tem um cromossomo especial que são os cromossomos sexuais. Aqui, os óvulos que são fecundados e que se tornam, portanto, diploides, são os que dão origem às abelhas do sexo feminino. E os óvulos não fecundados, eles são, portanto, haploides, eles dão origem às abelhas do sexo masculino, aos zangões. É isso, pessoal. Até a próxima aula.